Igreja, se nós estamos aqui, é porque alguém um dia orou por nós. Um dia alguém pagou um preço por nós. Jejuou por nós. Foi às madrugadas em oração por nós. E a resposta dessas orações, olha nós aqui na presença de quem? De Deus. A Bíblia diz que aquele que não ora pelos seus familiares é pior do que um descrente. Nós temos essa responsabilidade de estar sempre orando pela nossa família, igreja. Quando você ora pela tua família, tenha uma proteção sobre a tua família. Quando você deixa de orar para a família, essa família fica desprotegida. Ore pela tua família. Ore pela sua família. Tenha propósito de orar pela sua família. Amém? E lá atrás também tem o nosso irmão que está nos visitando. Como é teu nome, irmão? Ítalo, né? O irmão Ítalo que está nos visitando, tá? E tem também os internautas que estão nos assistindo também. Eu creio, a irmã Sheila lá na Alemanha, né? Tem outra irmã nos Estados Unidos que nos assiste sempre. E outras pessoas espalhadas por esse Brasil. E aqui nós estamos indo longe, né? A palavra de Deus vai longe. Deus é fiel, amada igreja. Amém? Quem trouxe a Bíblia? Glória a Deus. Hoje é culto de oração e quê? Libertação. Todos nós, todos vocês, têm enfrentado todos os dias batalhas espirituais. Todos os dias nós temos inimigos invisíveis, com armas invisíveis, lutando conosco. E eu quero dizer, amada igreja, que nós temos que estar mais forte do que esses inimigos. Nós não podemos estar mais fracos do que esses inimigos. Porque se nós estivermos nessa batalha mais fraco do que os nossos inimigos, sabe o que acontece? Ele vence. E somos derrotados em muitas lutas. Há uma dificuldade muito grande da igreja entender isso. Igreja, nós somos um ser espiritual e nós estamos lutando dentro de um mundo espiritual constantemente. Esses inimigos, quando eles se tornam mais fortes do que nós, sabe o que ele faz? Ele bloqueia a tua vida. Ele bloqueia o financeiro, ele bloqueia a saúde, ele bloqueia o casamento, ele bloqueia a família, ele suga as forças, ele suga a saúde. Se tem alguém que está bloqueando, é porque é mais forte. O livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, passa aí no telão. Eu não preparei mensagem, mas Deus é a mensagem. A palavra de Deus é a mensagem, a nossa vida é uma mensagem diante do Senhor, igreja. Satanás não quer que nós tenhamos conhecimento da palavra. A única arma que você pode destruir Satanás é a palavra de Deus. O diabo, amada igreja, o homem pode lançar uma bomba atômica, uma ogiva nuclear em cima do diabo, não faz efeito. Mas a única arma que ele tem medo é a palavra de Deus. A palavra de Deus no nosso coração, ele não suporta. E tem uma coisa, igreja, olha o que diz a Bíblia. Isso aqui é o próprio Deus falando com o profeta, para que o profeta Oséias falasse com o povo de Israel. E ele disse assim: o meu povo foi destruído. O meu povo, Deus está falando com o povo dele, com a igreja dele, com a nação dele. Deus não está falando com os incrédulos, não. Ele está falando com o povo dele. Oséias, diga ao meu povo, foi destruído, porque lhe faltou o quê? O conhecimento. A distância entre eu e Deus está no meu conhecimento com a palavra de Deus. Com a mesma intensidade que eu e você tem com a palavra de Deus, é a mesma intensidade que o Espírito Santo tem com você. Só isso, igreja. Será que há dificuldade em entender esta palavra? Se nós não compreender a palavra, se nós não entendermos a palavra, corremos uns sérios riscos, mesmo dentro da igreja, sermos derrotados. Há muitos crentes dentro da igreja que estão sendo derrotados em suas lutas. Há muitos crentes que estão com Bíblia debaixo do braço, dentro da igreja, estão perecendo, sofrendo. Não é o plano de Deus.
O povo de Israel estava sofrendo. E Deus alerta através do profeta: diga ao meu povo, eles estão sofrendo, porque lhe falta o quê? Conhecimento. A primeira coisa, amada igreja, que nós temos que ter é conhecimento da palavra de Deus. Porque ela é a arma que nós podemos enfrentar a Satanás, é a arma que podemos enfrentar os nossos inimigos e vencer todos eles. É a única arma que o diabo ele se curva, é a palavra de Deus. Mas esta palavra tem que ser compreendida na minha mente. Esta palavra tem que ser entendida no meu espírito, amada igreja. Eu sou um ser espiritual. E simplesmente eu estou dentro desse corpo físico. E um dia eu vou ter que sair desse corpo. Eu não vou viver dentro desse corpo eternamente. Eu não vou viver dentro desse corpo 100 anos, 200 anos. Todos nós temos consciência que esse corpo vai e tem prazo de validade. O seu corpo tem prazo de validade. Ele vai vencer essa validade. Quando eu não sei. Como nós não sabemos, igreja? Eu só sei que este corpo, esta matéria, ela vai ser destruída. Os bichos vão comê-la. No momento que este corpo não tiver mais vida, no momento que este corpo não circular mais sangue, o corpo morre. E um corpo quando morre, nós não podemos mais habitar dentro dele. E se eu não posso habitar dentro dele, onde que eu vou estar se eu não posso estar no corpo? Eu estarei indo a uma longa caminhada para a eternidade. O homem não morre. Eu fico imaginando quando eu ouço pessoas: pastor, eu estou no ponto de tirar minha própria vida. Você não consegue tirar a sua vida. Ninguém consegue se matar. O homem mata o seu corpo, mas o homem não mata o seu espírito. Entende, igreja? A pior mentira do diabo é levar a mente das pessoas, é bloquear as pessoas. É uma vida totalmente frustrada. Por quê, pastor? Porque o diabo lançou tanto problema, e essa pessoa passa o tempo todo resolvendo o problema, não resolve. E problema não resolvido vai causar uma frustração. O ser humano frustrado, ele vai entrar no estado de depressão. O estado de depressão é uma força de fora para dentro. E esse estado de depressão vai levar o homem a um segundo estágio pior, que é o estágio de possessão. Já não é mais uma força de fora para dentro, já é uma força de dentro para fora. Ele agora tem um controle da mente, ele tem um controle da pessoa. A pessoa passa a ser um boneco de fantoche. Eu quero dizer, amada igreja, que o Deus que nos chamou é o Deus que cuida de nós, igreja. Ele sabe das suas estruturas. O meu povo sofre porque lhe faltou conhecimento. O conhecimento da palavra e o conhecimento do mundo que eu vivo. Eu vivo dentro de um mundo espiritual. Por isso eu entendo que eu tenho inimigos invisíveis me enfrentando todos os dias. E eu preciso conhecer esses inimigos. Eu preciso estudar esses inimigos. Qual é o ponto fraco do meu inimigo? Quando eu estou orando, ele está fraco. Quando eu estou jejuando, ele está fraco. Quando eu estou lendo Bíblia, ele está fraco. Porque quando nós estamos em comunhão com Deus, o nosso espírito está alimentado e forte, para quando vier os inimigos, nós estamos preparados em nome de Jesus. Não espere, igreja, não espere a dor chegar para buscar a Deus, não espere os problemas chegar para buscar ao Senhor. Busque a Deus antes dos problemas chegar. Se fortaleça em nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Você que está com a Bíblia ou não está com a Bíblia, você pode acompanhar aqui nesse telão. A nossa luta parece que não tem fim. A razão de nós estarmos vivos aqui hoje é porque Deus tem um projeto em nossa vida. Nem eu e nem você era para estar aqui.
Porque Satanás já tentou destruir a nossa vida. Houve momento, amada igreja, que ele esteve um passo da nossa vida para tentar destruir a nós. Mas Deus estendeu as mãos naquele momento. Deus não permitiu que nós fôssemos tragados por esses demônios. E a Bíblia diz em 1 Pedro 5, 8. 1 Pedro capítulo 5, 8. Fica atento aí na Bíblia, tá bom? Observe, igreja. Vamos aprender com a palavra. Vamos entender a palavra. A guerra maior não é aqui dentro, é lá fora. A maior luta de um ser humano está na mente. É aqui o campo de batalha. E se eu não consigo vencer aqui, dificilmente eu vou vencer no mundo físico. A palavra diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa o quê? Tragar. Sede sóbrio. Esteja esperto, atento, muito atento ao mundo espiritual. Vigiai. Qual é a função de um vigia? O que é que um vigia faz? O vigia, ele tem uma área delimitada para vigiar. Ele foi treinado para isso. As grandes empresas contratam a empresa de vigilância. E cada vigilante, ele tem uma área delimitada para estar vigiando. Atento. Atento ao quê? A qualquer movimento estranho. Uma pessoa estranha já se torna suspeita. O vigia já está de olho, já está passando um raio de amador para lá, já está comunicando com outros colegas. E a palavra diz: vigiai. Eu preciso ser o vigia da minha vida. Eu ter uma área delimitada para eu vigiar a minha vida. Eu não posso deixar a porta aberta. Eu tenho que estar atento, porque tem inimigos querendo invadir a minha área, invadir a minha vida. E a palavra nos dá um alerta: vigiai, porque o diabo, vosso quê? Quem é o nosso adversário? É a tua esposa? É o teu marido? É teus filhos? Teus amigos? São pessoas? Se a Bíblia diz que os nossos adversários é o diabo, por que que o ser humano deixa o diabo de lado? Ele não é mais adversário e nós focamos nas pessoas como nosso adversário. Não é verdade? Porque desde que nós nos entendemos como ser humano, você está vendo o ser humano lutando com o ser humano o tempo todo. Resolve. Você pega um cacete e dá no ser humano, pá, acertou o diabo. Pega uma faca, fura o ser humano, furou o diabo. Pega uma arma, dá um tiro, mata a pessoa, matou o diabo. Matou quem? A pessoa. Porque desconheceu que o nosso adversário não é as pessoas. Perdemos muito tempo brigando com as pessoas, tentando mudar as pessoas. Eu sei que muitos de vocês já olharam para muitas pessoas e viram ele como seus adversários e tem que lutar contra ele. É uma perda de tempo. O diabo não quer que você entenda isso. Ele não quer que você veja ele como seu adversário, mas que você veja a pessoa e não enxergue o que está por trás da pessoa. Enxergue a pessoa. Eu não gosto daquela pessoa. Se eu pudesse, eu matava aquela pessoa. Eu vou tentar destruir aquela pessoa. Você pode destruir a pessoa, mas você não destrói com quem está por trás das pessoas. Então, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Derredor. Ele não anda ao redor. Ele anda o quê?
a derredor. Salmo 34:7, por favor. Rapidinho. Observe que a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa o quê? Tragar. Eu não sei se vocês já ouviram um rugido de um leão. Uma certa vez eu estava no zoológico em Salvador, e é muito grande lá, e o leão na jaula estava rugindo. É um barulho ensurdecedor. Imagine você numa selva, numa mata, e de repente você ouve o rugido de um leão. E agora? A Bíblia diz que ele não é leão, ele ruge como leão. O ódio que ele tem de nós. Ele não está ao nosso lado, ele está ao nosso derredor. Olha para aqui quem que está ao nosso lado. Ao redor. Ó, nunca esqueça isso. Salmo 34:7. Grave na tua mente. Anote isso. O anjo do Senhor acampa-se ao quê? Lembra que em 1 Pedro 5:8 a Bíblia diz que o diabo ele está ao nosso derredor. É assim que ele faz. Irmão Manuel, faz favor rapidinho. Rapidinho. Ok. Deixa eu ver aqui outra pessoa. Só para dar um exemplo aqui. Júnior, vem cá, Júnior. Vem cá rapidinho. Observa uma coisa. Vá para lá. Júnior, fique perto de mim. Lembra que em 1 Pedro a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, está ao nosso digamos que ele faz o papel do inimigo. Ele faz o papel do anjo. Eu estou aqui. O que nós lemos em Salmo 34:7, que o anjo do Senhor acampa-se o quê? Ao redor. E o diabo está o quê? Entenda uma coisa. Este anjo que está ao meu redor, ele está ao meu redor porque eu temo a quem? Fiquei vocês dois. Observe. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o... Se eu temo a Deus, eu tenho uma proteção especial do anjo. Só que o adversário tenta aproximar de mim, não deixe. Vem, Manuel. Manuel, não deixa não. Dona, toque em mim, Manuel. Toque em mim, Manuel. Vai lá, Manuel. Por que Manuel não consegue chegar até mim? Porque tem um anjo. E ele está com ódio. Ele quer chegar à minha área. Eu estou vigiando. Eu sou temente a Deus. E por o temor que eu tenho a Deus, eu tenho a proteção de um anjo. Uma proteção especial. Estão entendendo, igreja? A importância de você temer a Deus. Agora é o seguinte, eu deixo de temer a Deus. Este anjo não pode mais estar aqui. Eu perdi a proteção especial. Então, eu deixei de temer a Deus, ele sai perto de mim. Eu perdi a proteção especial. Eu tenho agora uma proteção natural de Deus. É diferente de uma proteção especial. Porque um anjo, ele só vai poder estar aqui se eu temer a Deus. E eu deixo de temer, eu perco a proteção. Eu estou vulnerável o que agora? O adversário. O adversário. Não tem pena de ninguém, não tem dó de ninguém. Ele é a própria doença, própria enfermidade, próprio ódio. Só que ele precisa de uma casa para trabalhar. E esta casa é aqui dentro. Eu deixei de temer a Deus, perdi a proteção do anjo, abri porta e agora ele vem na minha vida. Eu estou fraco. Ele bloqueia a minha vida. E ele pode bloquear a minha saúde. Se ele é um espírito de enfermidade, ele só vai poder agir no mundo físico se ele tiver acesso a mim. Porque ele é enfermidade e dentro de mim ele vai criar uma enfermidade. Se é um espírito de prostituição,
ele vai precisar de um corpo para se materializar, para prostituir. E ele só vai fazer na minha vida o que eu autorizei. Mas só que agora, igreja, eu pedi perdão a Deus. Agora eu estou, Senhor, me perdoe pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Senhor, eu começo a temer a Deus. Aí quem que vem? O anjo está ao meu redor. Está aqui. Eu tenho uma proteção especial. Aí, abre lá, no livro de Hebreus 1,14 aqui. Igreja, este anjo, ele só está do meu lado protegendo se eu tiver temor diante do Senhor, se eu tiver alinhado com meu Deus. Porque o anjo, você vai entender agora, vamos lá, Hebreus 1,14. No livro de Hebreus 1,14. A palavra diz que o anjo do Senhor está a serviço daqueles que há de herdar a salvação. Então quer dizer que o anjo está a serviço daqueles que são salvos, daqueles que têm o temor diante do Senhor. Cadê Hebreus? Não está conseguindo? Vamos lá. Está travando. O livro de Hebreus, capítulo 1,14. Igreja, o que o Senhor, o Espírito Santo, está nos ensinando nesta noite é para que vocês entendam dentro da palavra como você acionar anjos nas suas batalhas. Lembre que Salmo 34,7, o anjo do Senhor acampa ao lado dos que o temem e os livra. Você vê que o inimigo queria me tocar, ele não tem como, ele me protege. Então, o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, a palavra diz, amada igreja, que os anjos estão a serviço daqueles que há de herdar a salvação. Isso quer dizer que o anjo do Senhor, seres angelicais, que estão a serviço do reino de Deus. Há anjos específicos que estão a serviço do reino de Deus, para nos proteger. Eu temo, mas só que agora, Hebreus 1,14, fica vocês dois. Observe. Não são porventura todos eles anjos. Olha o que diz a palavra, entende, igreja. Não são porventura todos eles espíritos ministradores. Eles ministram, eles estão a serviço de Deus, eles estão a serviço daquele que teme a Deus. Enviados, não é isso? Para servir a favor daqueles que hão de herdar o quê? Pare, quer dizer que anjos, eles são enviados para proteger, para lutar, para estar a nosso serviço. Salmo 103, 20, vamos lá. Vai anotando aí. Isso vai servir para vocês. Vai ter momento que você vai ter batalha espiritual. Você não vai ter o pastor, você não vai ter ninguém para orar por você, mas você tem a palavra dentro de você. A importância é temer ao Senhor. O livro de Salmo 103, 20. 103, capítulo 20. Vamos lá. Salmos. Vamos lá. Bendizei ao Senhor, anjos seus. De quem são os anjos? Seres criados pela mão do Senhor. Anjos do Senhor. Magnífico em quê? Isso quer dizer que o anjo tem poder. A Bíblia diz que o exército assírio saiu para guerrear com o povo de Israel. E Deus envia um anjo. Em uma noite de batalha, um anjo matou 185 mil soldados. Um anjo. E às vezes tem que dizer, Deus envia um exército de anjos. Não sabe nem o poder de um anjo. Então a Bíblia diz que os anjos, eles são magníficos em poder. Eles têm poder. E cumprem as suas ordens.
obedecendo à voz da sua. Isso quer dizer que os anjos obedecem à palavra. E se eu estou na palavra de Deus, se eu estou na palavra de Deus, os anjos, eles estão a serviço e obedecem. E aí, eu agora dou uma voz de comando ao anjo. Senhor, eu estou aqui nesta batalha espiritual. Ó Deus, envia um anjo agora. Deus vai enviar um anjo. Você está na palavra. Deus, eu estou agora passando um momento difícil. Deus, eu estou agora encurralado. Eu estou passando lutas agora que humanamente falando não tem jeito. Deus, acione os teus anjos agora. Eu estou na palavra, Deus. O anjo na hora. Entende agora, igreja? Mas Satanás, o inimigo, ele está ao redor. Olha a importância de você estar na palavra de Deus. Pode sentar-se, muito obrigado em nome de Jesus. É a batalha espiritual. É este mundo, amada igreja, que o diabo não quer que nós entendamos. Ele não quer que você entre na área dele. É por isso que ele tem dado muitos problemas para as pessoas. E as pessoas ficam tentando resolver os problemas. Vai ficando velhinho e não conseguiu resolver aquele problema. Mas agora eu entendi que o problema não é o problema. A minha luta não é contra o problema. A minha luta agora é com quem está por trás dos problemas. Eu vou para a raiz. E para eu chegar lá, eu preciso estar espiritualmente temendo a palavra de Deus. E agora eu entendi, porque eu aprendi que lá em 1 Pedro 5,8, amada igreja, a Bíblia diz que sede sóbrio, vigiai, porque o vosso adversário está ao nosso derredor, rugindo como leão, e que ele runja, e que ele estoure a garganta de rugir. O problema não é ele, o problema sou eu. É eu quem tem que estar forte. Entenda agora, igreja? Ai, se todos entendessem isso. A Bíblia fala de setas que voam de dia e de noite. Satanás, ele lança as suas setas. Enfermidade. É uma dor aqui, é uma dor ali, é o corpo pesado. É você que está tão bem, daqui a pouco parece que tomou uma surra. É um peso sobre os ombros. Parece que os ossos estão envelhecendo antes do tempo. Olha para um lado, parece que passou alguém para um lado, passou alguém para o outro. Alguém chama, não é ninguém. Há uma guerra desgraçada o tempo todo. Você está dormindo. Satanás está ali lhe cutucando, amada igreja, roubando o teu sonho, injetando pesadelos, sonhos malditos. Você acorda, parece que tomou uma surra a noite toda, mas não consegue reagir. Porque é mais fácil se levantar e ir lá no armário e pegar um remédio e tomar. Ou às vezes é mais fácil chamar alguém, pedir um socorro, me leve para os médicos. Porque você não aprendeu a reagir. A Bíblia diz, não vos dê lugar a Satanás. Porque se nós demos lugar a Satanás, ele vem e ele destrói o ser humano. A pior morte é a tortura. Ele vem hoje e rouba a saúde, rouba o casamento, rouba a prosperidade, rouba a felicidade. Ele vai matando aos poucos. O ser humano começa a se adaptar com tudo. Se adapta até com sofrimento. E eu quero dizer, amada igreja, que eu não estou aqui diante de uma plateia, diante de um povo derrotado. Vocês são vitoriosos. Há dentro de você a palavra de Deus. Há dentro de você o nome de Jesus. Há dentro de vocês o Espírito de Deus. O que é que está faltando, igreja? Não falta mais nada para nós. Deus já nos deu tudo. Ele deu o seu Filho, morreu na cruz por nós. Ele morreu na cruz por nós. E a Bíblia diz, Isaías 53:4, que verdadeiramente Ele tomou as nossas enfermidades. Ele levou as minhas dores. Ele levou os meus problemas. Mas pastor, se a Bíblia diz que Jesus levou a enfermidade, por que que meu corpo está com enfermidade? É uma guerra espiritual, igreja. Tudo começa no espírito. As coisas para começar no mundo físico, antes já começou no mundo espiritual. Nós estamos aqui, mas o mundo espiritual já traçou
acidente para nós, já traçou, amada igreja, leito do hospital, já tratou muita desgraça para a nossa vida. Mas o nosso temor na palavra do Senhor, os anjos vai lá e desarma tudo, a gente passa, igreja. O diabo tem que olhar para mim e para você, ele tem que abrir ala, ele tem que bater continência, pode passar. Eu não consigo mais encarar este crente. Eu tento negociar com ele, eu ofereço a droga, ofereço a bebida, ofereço as pornografias, eu tenho toda a sujeira lançado sobre aquele crente, mas o crente não cai mais nas minhas armadilhas. Ele está vigilante. Não temos que negociar com o diabo não, igreja. Tudo que é pecado, tudo que é sujeira, amada igreja, remova da tua vida. Não é Deus que vai remover, é você que tem que remover. Ah, pastor, eu uso droga. Não é Deus que tem que largar a droga, porque ele não usa droga. Ah, pastor, eu bebo. E não é Deus que tem que deixar de beber, porque ele não bebe, é a pessoa que bebe. Tem coisas que Deus não faz. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não faz. Deus faz aquilo que nós não podemos fazer, igreja. E eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Talvez desesperado. Quem te trouxe hoje foi Jesus.